splitzinho. Fala, gente, tudo bem? Então, Bora lá. Gabrielzinho, Renê, vamos alinhar os pontos. ajuda aí pra gente entender as coisas, por favor. Em relação a Mano, na verdade, só tem propostas. Ele não aceitou ainda nada porque a gente não apresentou nada. Então, não tem nenhum tipo de contrato. Quando eu apresentei estruturação para ele e levei o Ricardo lá, ele não estava entendendo que era uma empresa só. Ele pensou que era biomassa, biocasa. A gente tem que ver se na verdade, vale ou não a pena a gente investir tempo e esforço nos projetos dele. São muita coisa. Mas tem que ver também o que ele está disposto a fazer conosco, né? O que ele está disposto a se prontificar, para que a gente não perca mais tempo como a gente tem perdido. Eu não quis entrar nos detalhes de pode ser A, B ou C, primeiro porque a gente não leu documentos assim, né? Depois que Sim. você falou que tinha me mandado as coisas, eu falei, deixa eu ver o que ele me mandou. Eu salvei tudo que você me mandou aqui. Mas nada daquilo que a gente pediu tá aqui nesses documentos, né? Tem uma apresentação, tem um... Faz um checklist do que você precisa. Tem um urbanístico ali. Aqueles documentos os documentos do terreno. Ele disse que ia me passar tudo que tem agora. Aí eu vou organizar, criar umas pastas e criar um link do Drive e mandar no grupo. Cara, é mais fácil falar assim pra ele, ó, o que você tiver, manda tudo, até a foto do porteiro da entrada do terreno, não tem problema. Manda o que você manda tudo, não tem preguiça de ler documento, né? Porque se a gente ficar pedindo por lista, o cara ele esquece de mandar. Eu vou cobrar. Ele disse que ia passar ainda hoje. Mas aí, se ele não passar amanhã eu cobro. Tá, mas assim... O que a gente quer entender? O que vocês estão pensando nessa estruturação? Independente de Mano, como que vocês estão pensando em trabalhar nessa estruturação? Exclusividade comercial, para a gente ter em relação da mesma forma que a gente está tentando estruturar aqui com outro empreendimento. 12% sobre venda. Porque o que é que acontece? Por exemplo, ontem ele estava com um investidor que comprou vários terrenos, foi o que ele falou. A gente já definiu a estruturação comercial, eu já disse que iria fazer, mas porque a gente não tem nenhum contrato assinado e fica tudo muito de boca, se ele fecha essas 5, 10 casas que seja com o investidor dele, a gente não participa, mesmo a gente já estamos trabalhando com ele há mais de 30 dias. Então a gente precisa meio que dar uma apertada nele para ele entender. Se você quiser continuar trabalhando, a gente vai ter que partir para um papel, porque não dá mais para você fechar coisas que a gente, comercialmente, que a gente não participa. É desse ponto de vista, entendeu? Perfeito. Amarrar o cara. Porque assim, ele não tem vínculo nenhum. A partir do momento que ele fecha uma ou duas coisas e a gente só fechou de boca, ele vai pensar que é só se eu trouxer um cliente para fechar. E isso eu já não faço mais, porque eu não tenho. Primeiro que eu não tenho imobiliário aqui, nem tenho intenção de montar uma estrutura de imobiliária lá, minha base sendo aqui. Eu tenho interesse de pilotar um comercial, de montar a estrutura e a estratégia comercial. Isso dá certo? Dá muito certo. Mas dentro de uma perspectiva de imobiliária lá, é uma coisa que, até para montar isso, pipa, o que vocês não sabem sobre pipa é que é muito bairrista. Qualquer empresa que vem de fora, qualquer grupo que vem de fora, eles penam em pipa, porque os locais, como eles falam, eles não abrem. Então, se eu entro como parceira comercial, é diferente de eu abrir um negócio e tomar um negócio de quem já está lá de dentro. E lá é dominado por facção. Eu acho que o Mano contou até um pouco para o Ricardo, esclareceu que o negócio é meio barra pesada lá. Então, não é de forma nenhuma eu gostaria de ter um negócio em pipa. Mas para montar uma estrutura comercial, a gente precisa estar amarrado para que ele entenda que todas as decisões comerciais, quer que a gente faça parte ou não, agora, a partir de agora, a gente já tem um vínculo. Beleza. O que ele tá esperando da gente, assim, porque para mim também tá meio flutuando isso, assim. Ele quer só o crédito, ele quer que a gente desenvolva, ele quer... Ele tá aberto, ele tem os lotes que ele vendeu, que agora ele só tem 200, ele sabe se ele continuar vendendo só terra batida no chão, esses 200 lotes no instante vai embora,
e todo o patrimônio que ele tinha ali vai se dissolver. Ele está sem fôlego, ele não está com dinheiro, porque ele saiu comprando muitas outras áreas, ele saiu desinvestado, fazendo mais e mais produtos. Algumas áreas precisam de recursos também, como o condomínio das casas precisa de recursos para poder fazer reforma, e outra área está com problema de invasão. Então, ele tem todos esses problemas. Além do crédito que ele precisa, ele entra como permutante para que a gente pegue a permuta e desenvolva o produto, ele aceita. Ele aceita ser permutante, ele aceita desenvolver e ele aceita construir junto e vender, dividindo o lucro pelo percentual do investimento de cada um. Então, ele está aberto a qualquer tipo de negócio. Crédito, desenvolvimento, construção e venda. Entendi. Sensacional. Bom, de verdade, gente, o que a gente quer entender é porque eu tive lá naturalmente fazendo esse trabalho com vocês, aí naturalmente que eu percebi que vocês andaram com essa questão da estruturação comercial com base nas ideias. Andar, não tem contrato, não tem nada ainda. Tá tudo bem, só para a gente entender. Você não já mostrou que eu sua insatisfação? Ele já não entendeu? Manda o contrato da estruturação financeira e aí ele diz, vou fechar, não vou, mas aí para de estar em cima do muro. Deixa eu concluir, por gentileza. Então, a gente teve essa ideia para a gente poder fechar a parceria, contatar os clientes dele, trazer esses clientes para ou um financiamento ou mesmo por uma forma parcelada, porque por via de regra, o que ele mesmo citou, que dos 800 clientes todos são investidores ou a maior parte são investidores. Então a gente vai fazer esse trabalho para tentar fazer a alavancagem. Até eu dei aquela ideia, inclusive, de, eu até brinquei, Gabriel, você não precisa de dinheiro agora, não. Então vamos montar isso para a gente conseguir efetivamente levantar os 60 milhões com 200 casas que a gente vender e construir. O lucro das casas que a gente faria, a gente conseguiria levantar o dinheiro necessário. E aí veio justamente o entendimento nessa última reunião que vocês já estavam dando aprimor isso com eles. E aí veio uma fala que eu queria entender sobre a gente não ter conhecimento sobre lançamento imobiliário, sendo que a gente é uma imobiliária, que você acabou verbalizando. Então, honestamente, o que a gente quer entender qual é o posicionamento de vocês dentro do negócio e aonde a gente entra, preto no branco. Tá? Porque a gente não está... a gente está falando de negócio, a gente está falando de desenvolvimento, que é um produto muito importante. Só que a gente também tem um negócio juntos, a gente quer entender onde vocês estão andando. E está tudo bem. Se vocês entenderem que vocês querem andar nessa jornada de lançamento, porque a gente talvez não tenha conhecimento, andem. A gente só quer entender de vocês o que vocês querem. Entendeu? Uma boa. Pode falar, tá cortado o teu áudio, Gabriel. Não, é porque a gente não entendeu muito bem. A gente quer a mesma coisa. A gente quer projetos para desenvolver. Mas foi falado, você falou que não tinha conhecimento. Talvez eu tenha... Não, você verbalizou que a Biocasa não eu falei conhecimento para fazer, falar com o europeu, falar com... Não, então, eu falei, por exemplo, quando a gente, em alguns pontos aqui, né, diz que a gente tem uma estrutura que auxilia em tudo, mas alguns pontos a gente tem uma expertise, porque a gente tem a Renê aqui, que ela é especialista em clientes estrangeiros, né, e para tratar com clientes europeus, como é que vocês iam fazer uma negociação em alemão, por exemplo? Por exemplo, o que é que o Gabriel quer dizer, que ele já viu aqui? Eu consigo que um estrangeiro ele consiga abrir uma conta e ele consiga ter inclusive financiamento por todos os caminhos que eu tive dentro do mercado imobiliário, mas reconhecendo o quanto que eu sou pequena dentro de corporação. Isso aí foi o que eu dediquei meus últimos 5 anos, 100% do meu tempo. Então, eu tenho uma expertise nisso. Se foi isso que você falou, que gerou esse ruído na comunicação, eu acredito que tenha sido isso que tenha sido falado. Mas não que a expertise de vocês não é importante, pelo contrário, cada um tem sua expertise, é isso que faz o grupo daqui do Nordeste, de João Pessoa, ser tão forte, porque a gente pegou as melhores empresas, as melhores parcerias e está desenvolvendo. E Pipa é muito isso de cliente europeu, sabe? Só tem cliente europeu lá.
Entendi. Então, uniu a estrutura que a gente tem com o conhecimento que a gente tem. Casada com alemão, padrasto alemão, morei já lá, morei nos Estados Unidos, então é essa questão da cultura. Entendendo isso, o posicionamento de vocês, jogando limpo, que aí vocês fariam essa parte de falar com os clientes e tudo mais e desenvolver esse negócio com ele. É isso que a gente entendeu, entendeu? E aí, se a gente, como Biocasa, está apartado disso, tá tudo bem, tá? A gente não precisa estar dentro de todos os negócios. Só que a gente também quer entender de vocês aonde vocês querem chegar como Biocasa. Entendeu? Porque também a gente não vai gastar energia jogando muito limpo com vocês por uma coisa que vocês querem andar sozinhos, sendo que vocês têm um contrato com a gente. Então, eu estou jogando limpo com vocês porque a gente dedica tempo, a gente acredita no modelo de negócio, a gente confia nas pessoas, mas gerou realmente um ruído muito grave, na minha opinião, nessa conversa. E Mas o perceberam que eu sou que eu o cara que eu entendesse falo. não foi com vocês, cara, foi com ele. Não, mas até essa fala de novo da Renê é que vocês vão criar esse processo, vocês vão fazer. A Biocasa não está incluso nisso. Nunca disse isso, Ricardo. Entenda. É a sensação que dá, desculpa, por isso que eu estou verbalizando. Vocês perceberam que eu jogo preto no branco, eu falo a verdade. Eu jogo preto no branco. É isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem uma sociedade com o Gabriel, e eu já faço parte do mercado imobiliário, e o Gabriel entrou dentro do mercado imobiliário. Claro que, quando a gente foi lá conhecer o Mano, eu falei dos meus clientes estrangeiros, que 70% da minha carteira é de estrangeiros. Foi aí, a partir daí, que a gente começou a conversa. Claro que, se ia jogando 100% aberto, se a Biocasa, ela vai me dar estrutura para que eu alavanque que esse negócio com o Mano seja muito mais forte e vocês tenham a capacidade de me ajudar e me dar esse suporte, é óbvio que está dentro. Agora, se não, também é óbvio que não está. Eu acredito que vocês têm. Vocês têm? Sim. Óbvio. Senão a gente não estaria Olha, se eu vou usar o serviço de senão a gente não vocês. teria criado essa empresa. Não. Se eu vou usar o Mas serviço posso de vocês. só tirar uma dúvida assim? Hoje, Tá. vocês dois são sócios Uhum. Sim, dentro da Biocasa? Não dentro da Biocasa. Não, da iBuild, por exemplo. Da iBuild, por exemplo. Da iBuild, da Seven Senses. Tá. Mas, aí vocês têm coisas para tocarem apartados com o Mano, com essas empresas, e coisas que a gente pode englobar como Biocasa, é isso? Isso, e cada vez que vocês, e aí é que está a minha sociedade com o Gabriel, cada vez que eu coloco que eu preciso que vocês entrem, os meus negócios, até o que for de fora, que eu tiver de cliente que eu possa trazer, que eu já trouxe inclusive para o Luiz, clientes meus, para análise de crédito, eu vou trazer, porque eu não acho que tem que ser dividido, na verdade ele tem que ser somado. Não, mas é que o que acontece aí, René, uma das empresas, não sei quais empresas vocês têm, atua diretamente no mercado imobiliário e potencialmente concorre com a Biocasa. É isso que eu estou entendendo. Não, concorre não. A Biocasa, eu disse a Nielson, eu não vou focar 100% na imobiliária. Eu vou ter uma imobiliária parceira. Porque eu não consigo me dedicar a consórcio, a incorporação, Então, a a imobiliária. René é a imobiliária parceira. Eu sou imobiliária parceira, todos os negócios, inclusive dentro da minha imobiliária, que é a Utrópia Living, Gabriel também já está dentro como uma parte, como parceiro meu lá dentro. Então é isso que a gente já tem, porque quando eu conheci Gabriel, eu já conheci tendo a minha imobiliária tem 4 anos, ela não é imobiliária que nasceu agora. Dentro do mercado de João Pessoa, a minha imobiliária ela tem uma força muito grande que Gabriel teria que ter um esforço muito maior para conquistar corretores, para conquistar incorporadores, para pegar lançamentos e para ter experiência de mercado. Então é melhor a gente juntar forças e trazer mais potência para o grupo inteiro, onde todo mundo ganha, do que eu ter com o Gabriel como concorrente. Gabriel me vê como concorrente, eu não vejo dessa forma. Também não. E outra coisa, todos os projetos que chegam, a gente leva primeiro, por exemplo, o projeto das funerárias, eu levei primeiro para vocês, insisti até o fim, só quando disseram que não, a gente não quer, a gente não dá conta, a gente não faz, que eu levei para a iBuild. Entende? A mesma coisa a gente está fazendo com o Mano. A gente está apresentando para ele que a gente quer estruturar financeiramente, comercialmente, quer construir e quer vender. Mas a gente tem que apresentar alguma coisa. Sim. Eu fiquei ouvindo aqui só para... Eu não participei das reuniões, eu estou mais de ouvinte do que qualquer coisa aqui, só para contribuir, tá?
René e Gabriel, nós gostamos muito de vocês como pessoas, só que nós estamos com um desarranjo comercial entre nós 6, né? Então a gente precisa se organizar comercialmente e ser exatamente, até aqui é um limite, daqui é outro limite, e todo mundo saber as regras do jogo. É isso que eu tô sentindo. Pra gente potencializar, né? A ideia de vocês entrarem numa franquia é que a franquia ela potencialize vocês localmente, né? Então, se a gente for mais forte, então a Renê tem algumas competências, o Teodoro tem outra, eu tenho outra, o Gabriel tem outra. Nós 6, com certeza, vamos ter mais competências do que sozinhos. Isso é fato. Isso é a fortaleza de uma franquia, tá? Só que todo mundo precisa se sentir, né? O que eu sinto, que nos últimos, 30, 40, 50 dias, talvez, vem gerando um desconforto, tanto pelo nosso lado como pelo lado de vocês. Até onde um ajuda, até onde o outro não ajuda. Como é que resolve, aonde se encaixa. Então, aqui a gente não está julgando as pessoas, porque eu posso falar por mim, não posso falar pelos meus sócios, mas eu gosto de vocês como pessoas. Eu vejo que vocês são pessoas boas, que querem vencer na vida, só que a vontade de vencer pode ser que faça vocês passarem coisas erradas, colocar a mão na frente onde tinha que colocar o pé e assim sucessivamente. Vou dar um exemplo do Manuel, tá? Do Manuel, que você gosta de dar um exemplo da funerária, eu vou dar um exemplo do Manuel. O Manuel foi cliente nosso, que a gente falou. Quando eu falo cliente nosso, é um cliente de São José do Rio Preto, que o Marcelo do Morumbi fez uma reunião com ele, me envolveu, eu falei para o Gabriel. Coincidentemente, o Gabriel estava negociando com o Marco Antônio conhece o Manuel. Mas o cliente não veio de vocês, o cliente veio da gente. Neste momento, estão fazendo projeto lá para o Manuel para dar um estudo de viabilidade. Beleza. Aí tem a questão das funerárias, que nós não somos construtora. Vamos resolver um de cada vez, senão quando você terminar de pontuar, a gente não vai conseguir voltar e resolver ponto a ponto. Vai conseguir voltar. Só que o ponto eu não quero resolver o ponto do Manuel, que o ponto não é o Manuel, o Mano. O ponto. Tá só exemplificando. O ponto. Não. Ouve. Eu não estou falando. Eu não quero resolver o caso do Manuel. Escuta até o final que vocês vão entender o raciocínio. O exemplo da funerária, o exemplo do Manuel, o que está acontecendo agora com o Mano, nós não estamos com clareza, nem vocês nem a gente, aonde que o nosso trabalho começa e termina, e aonde o trabalho de vocês começa e termina, e a informação ela não está circulando na sua totalidade. Eu não estou para resolver o Manuel, entendeu? Certo, eu vou explicar só em 10 segundos. Termina quando vocês abrem mão. Como foi com as funerárias, e quando escuta, o Teodoro disse assim para mim: se Manuel não assinar, eu não mexo uma folha. Aí vem outro ponto, certo? O que é que a gente fez? Se vocês disserem que talvez sem o MOU não é interessante trabalhar, e o Manuel, que a gente foi lá 6 vezes, tudo bem que vocês trouxeram um negócio, e em momento nenhum esse negócio não está vinculado a vocês. A partir do momento que o negócio... Mas eu não tenho essa certeza. Não, eu não terminei de falar. Eu não tenho essa certeza. É isso que eu estou falando, a gente não tem essa certeza. Mas você precisa deixar eu terminar de falar. Você pode não ter essa certeza. Mas o negócio que está se desenvolvendo com o Manuel, primeiro ponto, é um negócio somente de saber o que é que cabe ali. Por quê? Porque talvez vocês também não saibam, porque não quiseram dar sequência com o MOU, eles disponibilizam uma área de 8,6 hectares e tem uma área de APP de 4,2 hectares. Então, a gente precisava do arquiteto parceiro só para a gente entender esses números. Não é para passar na frente de ninguém. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Tenho 37 anos, nunca fiz, nem vou fazer. Você não me conhece, vocês não me conhecem, mas eu posso dizer, eu posso dizer que é isso. Então, o fato de eu pegar e tomar a frente somente para pegar um arquiteto e me mostrar se aquela área realmente vale a pena a gente voltar a conversar, é uma coisa. Segundo ponto que vocês não sabem, hoje a gente estava com a pesquisa da Brian, que a gente trouxe para o Marco Antônio. Quem foi que foi lá com o Marco Antônio comigo, mostrar a área que ele se recusou a assinar o MOU? Vocês? Então, essa área, ela volta para a mesa e a gente volta a discutir.
mesmo essa área sendo uma captação totalmente minha, porque para mim a parceria ela vale mais do que simplesmente um bom negócio. E para a Então, gente também, por isso que a gente está falando, que a gente precisa acertar a comunicação. Deixa eu chegar ao fechamento. Você não pediu para chegar ao fechamento, eu vou chegar ao meu. O meu fechamento é o seguinte: o fato de eu estar em sociedade com o Gabriel em vários pontos, eu não ter entrado na Biocasa, porque foi me dito categoricamente: se você tem imobiliária, você não pode entrar. Só que eu construí imobiliária há 4 anos, com suor, sangue e lágrimas. Eu fui franquia da Lopes, estou processando a Lopes porque eles fizeram uma cagada comigo muito grande. Então, se for isso, eu digo, então, se aqui eu não posso entrar, eu estou fora. Mas o que é que eu sou? Eu sou parceira de incorporação, eu sou sócia na construção e eu vou trazer os melhores negócios possíveis para vocês. Porque a gente, sim, eu senti admiração, confiança e respeito por todos vocês que eu conheci. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Quando eu falo, se vocês Biocasa, eu trago um negócio de mano, eu fui lá em Pipa, com o Gabriel, e eu fui lá e eu vendi o meu peixe comercial, mas eu sei que eu estou junto com vocês, se vocês dizem, não, vamos desenvolver junto, beleza, é a parceria, que é isso que todo mundo ganha, que eu acho que é o que vocês querem também. Não é dividir esforço para ir mais longe? Não é, como é que é a frase do quilômetro e do metro? É isso que eu acredito. Se for diferente, então eu devo estar errado, mas é isso que eu acredito. Não, então a gente está falando a mesma coisa, pô. A gente tá falando a mesma coisa, só que ninguém tá com... Eu tô sentindo na fala de vocês e tô falando da minha. Nem vocês estão entendendo, nem vocês estão 100% confortáveis com o que nós estamos entregando, e a gente está sentindo falta dessa comunicação e a clareza do que está acontecendo. É simples assim. Se a gente tiver clareza do que está acontecendo e vocês, né, trazerem sempre as reclamações de um bom sentido, do que está faltando da gente entregar, a gente vai se ajustando e a comunicação vai fluindo e a gente vai crescendo todo mundo junto. Então, a gente quis aqui, de uma maneira geral, parar e falar essa reunião hoje, porque, pô, estamos junto com vocês, mas a gente não vai trabalhar de graça. Todo mundo entende isso. Mas vocês entenderam? Não pode falar. Vocês entenderam os pontos que a gente falou, que a gente só vai até o ponto que vocês abandonam. O Manuel, eu particularmente, aí a gente precisa olhar aqui internamente, mas eu particularmente não abandonei o Manuel, a empresa não abandonou o Manuel, a gente só falou que não vamos... O Teodoro está aqui ouvindo, ele disse que não mexia uma folha se o Manuel não assinasse. Aí o Manuel olha para mim, vocês não assinam o papel, mas eu não deixo ninguém comprar daqui a 60 dias essa área só de vocês, vocês podem fazer o que você quiser. O que é que eu vou fazer? Mas eu já estava falando direto com o Manuel, se ele falou isso, essa informação tem que voltar. Você não lembra o dia que eu te liguei? Falou para vocês? Não, diga assim, lembra o dia que eu te liguei para falar dos predinhos de João Pessoa? Falei, deu ruído. Inclusive a gente que falou, vocês só sabem que essa reunião, que essas coisas com o Manuel aconteceu, porque foi a gente que falou. Vocês não têm justamente, vocês não têm o contato e a gente tem. E se a gente tem o contato, a gente está trazendo de volta para vocês. Tudo bem, eu concordo, porque eu nunca acredito que um lado que está se defendendo, ele está 100% certo. O que é que faltou da nossa parte? Sentei com a reunião com o Manuel. O Manuel falou que independente de qualquer coisa, 60 dias é nosso. Faltou da nossa parte dizer, Nielson, Ricardo, a gente está com o Manuel que faltou, e aí eu sou muito consciente de admitir. Mas isso não significa que a gente nem abandonou, nem tirou, nem quer que tire. E nem quer fazer sozinho. Nem vou fazer sozinho, eu não tenho braço, a gente sabe que a gente não tem braço. Sabe como é o tamanho da gente? A gente é desse tamanho. Se a gente fosse grande o suficiente, o Gabriel não teria ido atrás de uma franquia, eu não teria me juntado com o Gabriel. Entende que vocês são importantes? E isso é muito claro isso na cabeça da gente. Eu não tenho experiência que o Teodoro tem em relação a incorporações. Ou que o Ricardo tem em relação aos produtos que ele vende. Nem você em relação a consórcio e a imobiliária. Talvez você seja até mais experiente do que eu. Eu tenho um nicho de mercado, que foi o mercado estrangeiro, porque eu morei fora, que eu domino. Aí isso aí eu posso dizer. Poucas pessoas aqui na região do Nordeste é melhor do que eu para fazer uma negociação com o estrangeiro. Isso aí eu sei. Mas eu também sei de onde eu... O que eu estou percebendo, vocês não estão me vendo, eu vou falando rapidinho aqui, só para... O que eu estou percebendo é o seguinte: talvez falte um alinhamento por parte de todos, mas o meu entendimento é que quando a gente tem um modelo de franquia, que a gente tem a descentralização da franchise, né, da franqueadora, para os pontos, é justamente porque a gente
pode jogar a bola para o franqueado, para essa bola ser desenvolvida pelo franqueado, e nos momentos necessários a gente está entrando e em paralelo está fazendo talvez alguma outra coisa, né? Que é necessário para o desenvolvimento do mesmo negócio. Então, talvez falte um alinhamento para isso estar andando nesse formato. Isso é número 1, tá? Número 2, aí eu jogando limpo. O que eu entendi é que vocês estavam realmente andando com essa parte de aquisição e terreno e construção, sendo uma coisa que a gente conversou na mesa. E óbvio que me incomodou. Eu estava na mesa com vocês, tanto que eu falei, e aí, você precisa de dinheiro? Vamos levantar os 60 milhões através dessas construções com o Mano. Então é nesse entendimento que gerou um ruído, por isso eu puxei também para entender de vocês o que está acontecendo. A mesa de crédito é de vocês. Como é que a gente vai levantar crédito se não for na mesa de crédito? Qual a explicação? Tá bom. É isso. Só que eu achei que a gente teria uma conversa por novos sistemas construtivos, e várias coisas que a gente poderia desenvolver em conjunto. E apresentar. Tanto que eu vim para a mesa com o Ricardo Teodoro, o Luiz, ontem, apresentando aonde eu enxergo que a gente pode chegar com o Mano. Entendeu? Aí isso era a ideia. Aí quando a gente fez a reunião hoje, deu a entender que vocês estavam andando com alguma coisa. A gente tinha que ter esse alinhamento. Eu falei para vocês, vou ter esse alinhamento pessoal para a gente fazer o nosso alinhamento para fazer uma proposta para o Mano. Mas você tem que entender, você não pode levar a reunião que foi com o Mano para você, Ricardo, porque o que o Gabriel falou foi para Mano, não foi para você. Eu sei que ressoa mas muito... o que eu verbalizei só para vocês foi um modelo de negócio. E eu, inclusive, verbalizei. Eu vou conversar com o pessoal, falei, dei um feedback para vocês na segunda, já tinha agendado com eles para eu explicar tudo, para a gente marcar uma reunião de trabalho e criar um modelo de negócio em conjunto. Eu tinha deixado muito bem claro, na minha opinião, isso. Entendeu? Olha, então eu vou explicar para vocês o bastidor do que vocês não sabem, de onde veio a conversa com as palavras de Gabriel. A gente está desde sexta passada para fechar as 50 casas da iBuild. Então, se o Mano ainda está precisando, e vocês sabem que a gente vai construir com a iBuild, que vocês não são construtora, mas a gente tem a franquia da construtora justamente para fazer isso, para levantar, inclusive, esse crédito através de vocês. Então, se o Mano estava precisando de uma definição, e você foi muito claro com o Mano, você jogou abertamente assim, eu não quero perder meu tempo, eu quero que todo mundo ganhe, inclusive eu, a gente falou a mesma coisa. Mas tudo bem. É que o que eu achava é que a gente ia ter uma reunião de alinhamento para não falar de 50 casas em estilo, para a gente falar de 200, 300 casas. Isso que eu achei que vocês tinham entendido quando eu verbalizei. Por isso eu falei de puxar uma reunião para a gente criar uma apresentação para levantar os 60 milhões que ele quer para fazer os 4 e a gente poder ganhar em cima de 800 casas. Entendeu? Então, quando vocês andam com uma reunião de 50 casas, a gente tem que construir um trabalho em conjunto para o restante. A gente pode ter as 800 casas com vocês e as 50 com a iBuild. Não, mas eu estou falando que a iBuild faz parte, porque a gente tem contrato com a iBuild, eu não estou falando em relação a isso. Não, Ricardo, não é isso que a gente estava falando. Se o cara está em cima do muro e ele não se define com 50 casas, que é um quarto do que ele tem para construir, ele vai ficar fazendo o mesmo joguinho com vocês, de define e não define, vai e volta. Não, mas aí tem um contraponto, pode ser que... Não, mas pode ser que aí ele está querendo ver o todo, né? O meu entendimento é que existe uma possibilidade da gente trazer uma solução, por isso eu puxei a reunião, para o Teodoro entender todo o processo, não fala só de 50 casas, mas para a gente poder apresentar para o Mano algo estruturado, que ele vai falar, eu não tenho para onde correr, eu vou ter que ir com esses caras para fazer 200, 800 casas e fazer 4 loteamentos com eles. É essa minha linha de raciocínio que eu puxei na mesa com eles. Não, mas eu não quis falar de 50 casas. É isso que não está claro. Eu quis falar do comportamento, e o que Gabriel quis falar foi do comportamento, de não tomar a decisão de assinar um contrato comercial. A gente nem fez esse contrato comercial. Para começo de conversa, a gente não fez esse contrato. Até porque a gente saiu da mesa falando de contrato de bigode. Já pode confiar e tudo mais. É isso aí. Exatamente. Então a gente não fez esse contrato. Mas é só que se ele o que é que ele fez? Todas as exigências que ele fez para construir as 50 casas, todas, a gente conseguiu abrir a exceção. Então, se a gente conseguiu abrir a exceção e ele olha para a cara da gente, beleza, muito obrigada, eu vou pensar,
é no mínimo que a gente tem que pensar que não quer perder mais tempo. Depois de 12 viagens para Pipa e de volta, todo o gasto, tudo que a gente teve, não é, ele tem que entender que ele tem que ter esse perfil. Então, quando a gente chama para cima Por isso, não, desculpa, agora eu vou voltar aqui para a mesinha, vai ficar melhor, tá? Então é isso que eu quero deixar bem alinhado. O texto fora do contexto pode parecer muito estranho, mas não foi a nossa reunião foi focada principalmente em o Mano escutar essa reunião, não gastar o tempo de vocês e quando for assinar de uma vez e pronto. Tá mudo. Tá mudo. Desculpa. Então, qual que era a minha ideia que eu achei que vocês tinham entendido? Eu fazer essa reunião de trabalho primeiramente com o Teodoro, Nielson e Luiz, para mostrar todo o modelo e nem falar de 50 casas com ele. Então, o que faltou talvez foi um alinhamento nosso para a gente chegar e falar, não fala de 50 casas. A gente vai estruturar o negócio para 200, para levantar. Lembra que eu falei dos 60 milhões? Eu estou com esse número na cabeça, porque era o número que ele verbalizou, de poder, que o que ele precisava para viabilizar tudo. Por isso que eu até brinquei com vocês, falei, espera que a gente vai ver, porque de repente a gente pode levantar dinheiro de um lado para jogar para o outro, para fazer toda a movimentação. Então essa reunião que eu tive aqui ontem com os meus sócios, justamente para mostrar isso. Aí quando a gente ouviu o que vocês estavam fazendo, eu ouvi, honestamente, gerou ruído, jogando limpo com vocês. Em relação a isso, esse ruído, espero que tenha sido esclarecido aqui na mesa de forma muito clara. E eu acho importante esse tipo de reunião, por mais que gere um pouco de estresse, mas é porque a gente está se conhecendo também. Se a gente não se conhece, se a gente não tem a capacidade de falar o que pensa e como pensa, então isso não é um negócio mais. É vadiagem. Gente, de verdade. A gente tem uma premissa aqui de nunca falar nada pelas costas de ninguém. A gente sempre chama, vem cá. A gente tá com esse sentimento aqui. Isso aqui tá doendo aqui, aqui, aqui. E vamos resolver, pô. Uma coisa que eu, de verdade, até deixando bem claro, gente, negócio é negócio, pô. A gente pode estressar, a gente pode brigar, mas tem que sair do que é um negócio e viver e conviver bem com pessoas. A gente então, por isso que assim, o estressar vai fazer parte do nosso game, né? Liderança e cabeças diferentes, elas têm que se bater. Eu não acho errado, eu acho isso muito bom. Ricardo quer falar então, o mais educado aqui que não interrompe ninguém. Eu gosto mais de ouvir, né? O problema é que quando eu entro, aí eu começo a fazer pergunta e começo a travar tudo. Mas, brincadeira à parte, como que eu estou enxergando esse negócio? E eu pedi para que tivesse essa reunião, que hoje a minha intenção era fazer perguntas. O que você tem, o que você não tem, como é que tá, como é que não tá. Até quando o Gabriel falou, já te mandei 70% dos documentos, eu parei aqui, já fui olhando ali o que tinha, o que não tinha, as coisas que você me mandou, que tá salvo aqui comigo, né? Já fui olhando ali para eu ter essa leitura. Então assim, com base no que tem aqui, eu não tenho nada. Já vou deixar assim, já soltar essa bomba na mesa. Tem um desenho urbanístico, que não é o projeto aprovado. Então a gente precisa do documento que comprove que ele está aprovado, algum alvará, alguma coisa. Ele tem só uma certidão de uso do solo. Então eu não sei o que ele está entendendo como documento aprovado, o que ele entende por documento aprovado. Tudo. Não considera isso que eu te passei, tá? Considera o que eu vou mandar agora. Você pode usar exatamente a frase que eu falei, fala para ele assim, o que você tiver, manda. Porque se ele não mandar, a gente vai entender que ele não tem. E nós vamos fazer a leitura a partir do que ele enviar, né? Mas como que eu estou enxergando esse negócio? Ele é um negócio interessante, único, não tem como comprar outra terra igual essa, com aquelas características, só tem naquele lugar e acabou. A gente já entendeu isso, né? E a gente entendeu que ali tem 3 caminhos, tem 3 possibilidades. Só que para eu poder falar para ele sobre quais são essas 3 possibilidades, quais são esses caminhos e quanto custa cada uma, a gente tem que olhar os documentos. Então qual vai ser a minha sugestão? Minha sugestão é a seguinte: o que ele enviar, vamos entender que isso é a verdade absoluta e a partir dessa verdade absoluta a gente mostra o que precisa fazer. E nós vamos falar assim, o que fazer, mas nós não vamos falar o como. O como ele tem que contratar.
né? E esse como vai ter um trabalho a 4 mãos de alguma maneira, que uma parte a gente vai conseguir resolver por aqui e a outra parte vocês vão conseguir resolver por aí. Então esse é um ponto. O segundo ponto é, quando a gente mostrar para ele o que fazer, esses 3 caminhos que eu enxerguei, provavelmente ele vai querer participar no resultado do negócio, assim como todos nós queremos participar do resultado do negócio. E aí vai ser a hora da gente fazer um memorando de entendimentos e amarrar ele. Falar, tá bom, então você é um cara que tem uma terra com uma infraestrutura teoricamente concluída, e dentro dessa terra com a infraestrutura teoricamente concluída, para desenvolver esse negócio, a sua responsabilidade é X, a minha é Y e a dele é Z. Assinou, todo mundo concordou? Aí a gente começa a trabalhar e desenvolver o negócio, né? A gente não está aqui para, entre aspas, duvidar da índole de ninguém, mas ao mesmo tempo também a gente não vai... vocês fizeram um trabalho comercial, investiram tempo e dinheiro para fazer esse negócio sair do papel, mas a gente tem que dar uma amarrada no cara para ele sentir que a gente também não está de brincadeira, né? Inclusive, honestamente, tá? Por que eu acabei não puxando a reunião da permuta? Porque eu quero amarrar o cara no todo. Entendeu? Honestamente, eu sei que vocês têm que é os triplex lá fazendo com ele. Eu sei que envolve também a permuta nisso. Mas dá pra gente amarrar muita coisa. E aí, por exemplo, das 50 casas, por exemplo, ele tinha verbalizado que passaria esses leads que são os clientes para a gente poder trabalhar. Se a gente consegue trabalhar nesses caras e criar uma estratégia para falar com eles em grupo, que é o que eu tinha até sugerido, com o que o Ricardo Teodoro tem em mente, a gente consegue levantar dinheiro, potencialmente, para fazer 200 casas. Para fazer 50 casas tranquilamente, para fazer 800 casas. Mas a gente vai precisar ter... Por isso que eu fiquei preocupado nesse sentido de vocês já estarem andando. Se está andando e já está falando com o investidor do cara, como ele mesmo verbalizou, que vocês comentaram, eu acho, que ele trouxe 4 dos principais caras para injetar dinheiro, a gente com pouco dinheiro, talvez, para esses caras, conseguiria fazer 200. Entendeu? Exato. Exato. É isso que a gente precisa só alinhar. Eu acho que também faz sentido a gente alinhar, até envolvendo, óbvio, que a Renê, para a gente pôr o preto no branco, o ganha-ganha de cada um. Entendeu? E quais os próximos passos que cada um tem que trabalhar. E honestamente, Ricardo, só para completar isso, eu não quero ganhar nem além nem aquém do que seja o justo e o correto e o certo. Então, eu acredito que a gente deve trabalhar, e até um princípio bíblico, mediante ao esforço que a gente é recompensado. Então, se a gente bota numa balança, isso aqui é o escopo de trabalho, isso daqui vai demandar X de mim, isso aqui vai demandar X de vocês, de Gabriel, e a gente coloca isso na balança e ficou ok para todo mundo, vai ser daquela forma até o fim, que é o correto. Então, não tem problema. Mas eu acho que deve ser feito e a gente deve fazer. Porque eu entro, como eu disse, a minha estruturação imobiliária, ela pode entrar para somar para a biocasa em muitos momentos por causa da falta de braço que o Gabriel tem de fazer isso. A minha sugestão em cima disso até é a seguinte: vamos, assim que o Gabriel receber os documentos e disponibilizar tudo, a gente faz essa análise. Antes da gente fazer a reunião com o Mano, a gente faz a nossa lição de casa. A gente senta aqui de novo, aí eu vou mostrar, ó, tem, isso não tem, isso dá, isso não dá. Tá, ok. Então, em cima disso, qual é a proposta que nós vamos apresentar para ele? A gente alinha essa proposta e leva pro cara. Antes da gente sentar na frente dele, né? E envolve, já deixando claro para vocês, envolve a gente precisar do dinheiro desses investidores potencialmente que ele tem, dos 800 caras que compraram, tá? Então, para a gente jogar esse negócio em larga escala que é coisa de muito, não só a 50, mas o negócio ir para outro planeta, inclusive envolvendo condomínio fechado, para a gente valorizar aquela terra e vender por 1 milhão, não por 600 mil, né? Quando vender a terra ou vender a casa cada vez mais caro. Então, a gente precisaria, inclusive, um dos trunfos para a gente conseguir fazer o negócio ganhar muita escala, é a gente ter esses caras na mão.
Uhum. Entendeu? Jogando bem limpo com vocês. A gente precisa, para a gente viabilizar um negócio muito grosso, a gente vai precisar potencialmente, se é só 4 caras que ele consegue, a gente vai conseguir com esses 4 caras, tá? Mas é para 200, 300, 800 casas. Entendeu? Combinado. Fechou? Beleza. Agora é questão de Tranquilo. prazos. Tá, mas aí tem mais algum atrito aí que vocês queriam resolver? Vocês entenderam tudo? Entendemos honestamente o que eu acho, vou dar uma opinião sincera. Eu acho que se existe uma imobiliária, eu não sabia, tá, que a Renê tinha imobiliária há 4 anos. Eu acho que tinha que tudo virar Biocasa. Mas eu não consigo tirar a minha imobiliária do ar. É muito. Mas ela continua no ar. A gente entra junto. Ah, mas eu não vou botar o nome Biocasa no negócio que eu sonhei lá atrás, que eu sofri mais que subaque aleijado. É mais difícil para mim. Aí tem minha questão meio emocional. Vaca de aleijado. O nome a gente discute. Mas aí, como que fica, por exemplo? Porque aí tem A gente tem uma que parte discutir que eu como tenho... que funciona a parceria comercial. Porque de fato a Biocasa, ela por natureza é a imobiliária do futuro. E a franqueadora, ela tem o royalty em cima do faturamento da imobiliária. Só que sempre entender foi como falado que se conecta uma imobiliária com a outra. Não existe exceção nessa parte. Você sabe muito bem, Gabriel. Não, mas tudo bem, a gente tem que entender comercialmente. Falado que é possível trabalhar com imobiliárias parceiras. Eu deixei bem claro na última conversa que eu digo, olha, eu não vou me dedicar à imobiliária, eu vou ter imobiliária parceira, eu vou focar em incorporação. Tá, mas aí esse que é o ponto. Isso você falou comigo. Pô, falei com vocês. O Gabriel falou isso daí comigo. E hoje é uma estratégia comercial nossa, nós temos suporte de outras imobiliárias, beleza? Então, vamos dizer que a comissão é 10 milhões de reais. 5 milhões de reais é da Biocasa, 5 milhões de reais é da imobiliária parceira. Certo? É sempre 50% da Biocasa, 50% da imobiliária parceira. Sobre 50% da Biocasa, tem os nossos royalties. Essa é a regra do jogo hoje. Só que isso aí é o que a gente trouxer. O que eles fizerem por conta própria... Quer dizer que se eu estou vendendo, me diga uma coisa, eu estou dentro do meu escritório, estou gastando com o meu patrocínio, com o meu Instagram, com a minha gasolina, para ir fazer a minha captação. Aí, em momento nenhum, nem Gabriel nem sabe o que está rolando dentro da imobiliária. Mas aí você é imobiliária parceira, eu não tenho contrato com você. Você é uma imobiliária. E isso ficou claro desde o minuto que eu entendi que Gabriel estava entrando no mercado imobiliário e um dos produtos era imobiliária. Isso nunca ficou confuso na minha cabeça, que a gente é parceiro. Na hora que a gente fecha um negócio, ele tem a imobiliária dele, eu tenho a minha. Eu cheguei aqui, você já trabalhava há 4 anos. Só isso. Não, aí como que desenvolve essa parceria comercial? Porque, exemplo, é o que você estava sinalizando. Eu estou trabalhando aqui internamente, babá, e tem um cliente específico. De repente, esse cliente específico pode caber em um dos 17 mil imóveis que a gente tem. Vai precisar, talvez, de uma alavancagem com um consórcio que a gente consegue fazer. Então, a gente precisa desenhar isso, na minha opinião, porque é uma via de mão dupla. Você pode ter uma necessidade que a gente supre e vice-versa. Então, tem que ter uma questão comercial, que eu acho que é um papo comercial de alinhamento. Tem uma pergunta. Pergunta depois prática, deixa eu René perguntar. Tá, a pergunta é o seguinte, por exemplo, a gente já tem a estrutura de João Pessoa. Se a gente estava falando, inclusive, de a gente estruturar uma inteligência artificial, mas a gente não tem o site robusto e a interface que vocês têm. O que a gente pode fazer? É possível de que eu pegue os imóveis que eu tenho aqui, os clientes que eu tenho aqui, e a gente use o canal de vocês, desde que a gente tenha um CRM e a gente trabalhe em parceria? É possível? É que aí, como que seria a regra? Você teria que passar os imóveis ao Gabriel e o Gabriel cadastrar na nossa plataforma. Aí o Gabriel, ele cadastra dentro da Biocasa, do usuário, senha, login, tudo que ele tem. Vai para o site de vocês e vai buscar esse site dentro de vocês, mas esse site está cadastrado através do Gabriel e aí está feita a parceria. Porque se for possível, é uma das coisas que a gente pode desenhar junto, onde todo mundo vai ver. Mas eu fiquei com uma dúvida agora, só para a gente ter uma questão prática. Né? Isso daí que você falou, sim, o Gabriel você pode ser
como que funciona a estrutura da Biocasa? Então, vale a pena reforçar para todo mundo na parte da imóvel. Teve alguma imobiliária parceira envolvida, se divide a comissão, de ambas as formas. Se o imóvel era da imobiliária parceira ou se o cliente era da imobiliária parceira usando os nossos estoques de produto ou vice-versa, 50 para cada um. Teve uma imobiliária parceira, metade, se divide a comissão. Partindo desse pressuposto, que essa é a regra do jogo, sempre foi assim, essa nunca mudou, sempre foi desse jeito. O caso do Mano, por exemplo. O Mano vai ter um lançamento imobiliário, certo? Uhum. O Gabriel está comentando que vocês são parceiros nessa transação. Tudo que se vender do Mano, 50% é da Biocasa, João Pessoa, e 50% é da imobiliária da Renê, que eu não sei se é o nome dela, desculpa, Renê, da sua imobiliária. Isso está na cabeça de vocês desse jeito ou não? É isso que a gente precisa entender. Entendeu? De quem que é o cliente? O Mano é cliente da Renê ou é cliente do Gabriel? O Mano foi a Renê que trouxe. Não, calma, deixa eu entender uma coisa. Não é 50% Gabriel e Gabriel 50% meu? Isso. Mas eu não sei. Aí é o que eu só tô perguntando isso pra gente ter um entendimento. Vamos ver. A gente vai começar a vender terreno. A gente vai sair daqui com essa certeza, todo mundo, a gente não pode ter dúvida. Vamos começar a vender terreno do Mano, vamos começar a vender casa pro Mano. Isso tem uma venda, que é uma intermediação imobiliária. Essa intermediação imobiliária, o que a Biocasa ganha? Na cabeça de vocês, eu queria que a gente tem que sair daqui com essa certeza. Depende. E aí eu preciso nada. ser muito claro com vocês. Vai ter, se for só o que eu vou fazer, eu que vou ralar, eu que vou montar a equipe de corretor, eu que vou fazer absolutamente tudo, e Gabriel não vai se envolver porque ele não tem estrutura e não tem absolutamente nada, como é que isso seria justo do meu lado? Entende? Mas se vocês... Mas ele tem estrutura. Teoricamente, o Gabriel tem estrutura, porque nós podemos ir aí da estrutura. Se a gente entender que a gente vai trabalhar em parceria, você não falou que é 50% cliente, 50% do imóvel, é a mesma coisa. Se os esforços eles forem somados e divididos, o esforço é somado e dividido. Eu não vejo problema. Se a gente usar todo mundo usar a mesma estrutura, a gente tiver todo mundo trabalhando junto e isso ficar claro desde o início, é 50-50. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, para ficar claro agora, porque eu acho que ainda não estava claro para todo mundo. Né? Que essa parte da imobiliária, eu lembro, eu falo, construtora nós não somos, e está tudo bem se esse iBuild tocar pela iBuild. Nós temos um contrato com a iBuild, né? A Biocasa tem um contrato com a iBuild, uma franqueadora com franqueadora tem contrato. As duas empresas elas caminham juntos, entre aspas. Aí está tudo bem. Agora, a imobiliária é o core principal. O crédito, a Incorp, isso é core. Então, quando é core, a gente não pode abrir mão do core da empresa, entende? O Gabriel está envolvido. O Gabriel está envolvido. Se a estrutura de vocês vierem para somar, mas é óbvio, é claro que eu vou entregar tudo que eu posso, porque eu estou sentindo que vocês estão integrando tudo que pode para que essas Mas entenda-se. Não, entenda-se o seguinte. Gabriel envolvido, ele é dono de uma imobiliária que tem um contrato com a gente. Não é, o Gabriel não é duas pessoas. É isso que a gente precisa ter certeza aqui. Não tem o Gabriel imobiliário e o Gabriel pessoa física na imobiliária. Entenda, Nelson. Tem questões que a imobiliária dela... Só que eu não falei com o Mano Gabriel. O Gabriel não estava envolvido quando eu falei do comercial, da ativação comercial que eu iria fazer quando eu conversei com o Mano. Não existia Gabriel nessa equação. Era eu e Mano. A partir do momento que Gabriel vem junto comigo e ele tem sistema, tem estruturação, existe uma ajuda para que a gente venda juntos, beleza. Agora, só porque o Gabriel existe aqui do meu lado e tá querendo e vai fazer parte por fazer parte, porque ele estava porque depois em outros negócios ele ofereceu crédito, a gente ofereceu para construção, aí não é justo. Eu não acho que aí tem dois pesos e duas medidas. Não é só o fato dele estar junto, é o fato dele estar junto e ele ter a estrutura e ter a organização para que o trabalho que eu vou fazer ele seja um trabalho tem que ter uma atribuição. Exatamente, é isso que a gente vai fazer. Respeito a cada um. A gente está chovendo no molhado, o que a gente tem que fazer? Um escopo de trabalho. É isso aqui que a gente vai fazer. Se o escopo de trabalho está justo e correto, não tem o que discutir mais. A gente assina cada um, que nem a assinatura que eu fiz lá, que até o Luiz que mandou para eu assinar como uma imobiliária parceira para a exclusividade, eu vou trabalhar, a gente que vender vai dividir. É óbvio.
Porque ele está fazendo é que se o Gabriel receber intermediação imobiliária, que os terrenos, essas vendas das casas vão gerar comissão. E, né, os honorários vão ser pagos. Se o Gabriel receber uma parte desses honorários, o justo é a Biocasa ter os royalties sobre isso. É só isso que eu estou colocando na mesa aqui, porque esse é o ponto. Os royalties estão falando sobre a minha parte. Exatamente. Porque é Biocasa. Que teoricamente no caso é da 50%. Renê é Utopia. Quando eu tiver envolvido. É isso. E essa linha tênue aí que a gente precisa caminhar. É aí que talvez está gerando o ruído, entende? Essa linha tênue aí. A gente precisa ficar tranquilo que, pô, mas será que o meu franqueado está vendendo tudo realmente por dentro da Biocasa ou por fora da Biocasa? Porque eu já ouvi falar que é só fazer... Aí eu vou colocar outras coisas mesmo. Você mesmo, Gabriel, disse assim um dia numa reunião, mas e se a gente não fizer com a iBuild? Ah, faço por outro CNPJ. Aí, pô, será que não... O cara virou um franqueado da iBuild, eu vou fazer por outro CNPJ para construir outra coisa? E essa recíproca é verdadeira com a gente. O que você entende de terceirização, Nelson? O que eu entendo de terceirização? Se você se propôs a ser dono de uma biocasa, escuta, você não pode terceirizar. A gente não faz reforma. Eu conversei com eles aqui, eles disseram que tudo bem contratar uma empresa para fazer a reforma. Esquece a iBuild, eu estou dando um exemplo da biocasa. Eu só citei a iBuild para falar do que a gente está dizendo aqui agora. Hoje é um dia que a gente está explicando todos os detalhes, para a gente sair daqui e falar, pô, agora nós estamos alinhados, está todo mundo entendido. Meu alinhamento vai ser, minha pergunta é a seguinte, se eu envolver Gabriel em qualquer negócio que eu vá fazer, se eu envolver o Gabriel, obviamente é 50-50. Ou até mais, dependendo da negociação, às vezes puxa para mais, às vezes puxa para menos, porque é assim que a gente funciona esse negócio. Tem negócio que você fica sentado em cima de uma rede, não faz nada e a pessoa faz tudo. Eu falo isso da minha imobiliária. Quando eu estou com um corretor que ele trabalhou muito mais e eu vi o esforço dele e eu não fiz nada, eu chego para ele e digo, ó, nessa negociação aqui a gente vai fazer um novo panorama, tá tudo certo. Mas desde que seja justo e ajustado. Se Gabriel fizer parte da estruturação comercial, se ele trabalhar na estruturação comercial, ele tem direito à metade. É isso. Esse daí participou. A regra, teoricamente, é Gabriel recebeu honorários de intermediação? Recebeu, os royalties são devidos. Gabriel não recebeu? Tá tudo bem também. Porque a gente só tem royalties sobre os honorários. Nós nunca vamos cobrar a BDI da construtora, nada disso. As incorporações que a gente participar junto, nós estamos participando juntas, que vocês fizerem sozinhos, sem o nosso auxílio, tá tudo bem também. Isso aí é tudo regra do jogo. Agora, o core da empresa, que são produtos financeiros, e a questão da intermediação, toda vez que o Gabriel, teoricamente o Gabriel, a gente só tem uma relação comercial com o Gabriel. A Renê, ela é uma parceira aqui dentro da estrutura, né, e que tem agregado valor. Por isso que a gente sempre está investindo muito tempo em todo mundo, de vocês dois juntos, né, porque vocês são mais fortes juntos. É só para vencer a linha tênue aí, né? Pra depois, para lá na frente não dá dor de cabeça. Não vai dar, não. A gente pode deixar que já está claro do seu lado, acho que está claro do meu lado. Isso. Bom. Beleza, vamos em frente. Qual que ficou o próximo passo? Esperar o Mano, mandar o resto para o Teodoro analisar, a gente marca a reunião de trabalho, alinha o jogo entre a gente e apresenta para o Mano. Isso aí, Luiz. Eu acho que é isso. Aí, Valeu. o ponto é justamente, aí depois vocês sinalizam, a gente vai tentar estruturar, o Mano andou alguma coisa com essa questão daquela ideia de trazer os investidores para construir as casas? A gente está vendo aí como é que vai fazer para convocar todo mundo, mas primeiro tem que ter um esboço do que a gente vai apresentar para eles. Tá. Tem que ter um plano, né? A gente não sabe nem o que fazer ainda. Tem que ter um plano. Eu vou convocar os investidores, e aí, o que vai ser? Ah, não, mas é isso que eu... Mas ele chegou a andar, porque ele falou que ia visitar com os 4 investidores, ele tentou andar sozinho nisso? Isso que eu pergunto. Tentou andar sozinho, essa é a nossa preocupação, a gente quer fazer logo um contrato. Então a gente tem essa semana que a gente falou para eles, a gente reforça uma semana de esforço de trabalho para a gente entender, potencialmente usar isso. Os outros loteamentos, eu enxergo, tá? Vou dar uma opinião. Eu enxergo que existe, eu sei que várias vezes ele sinalizou não envolver aquele que tem as casas todas ferradas lá.
mas eu enxergo que ali também pode ser um negócio de alavancagem muito forte, né? Então, também o como que a gente poderia alavancar ali, fazendo pré-venda, fazendo um lançamento, porque pode lançar as casas, não sei. Então, a gente precisava entender essas documentações dele também, porque ele mesmo sugeriu, de repente, a gente reforma as casas de cima, demole do meio e faz as de baixo. Aí, aí quando eu sentei até para falar com o Nelson, ele falou, tá, por que então a gente não vende as casas também? Entendeu? Abre uma ideia de vender as casas e aí vai fazendo, levanta lança, sei lá como fala, a parte imobiliária, que não sei. Não, porque pensa assim nessas casas aí. Quando a gente vende uma casa na planta, não existe nada, só tem um terreno. Nesse caso, já existe uma estrutura, né, montada. Então, até para vender, teoricamente, o cara já está vendo a casa dele, a estrutura montada. Então, se tiver um registro de incorporação, depois que o Teodoro organizar tudo, a vida da documentação, daria para fazer um lançamento, inclusive, da venda daquelas casas que estão pré-prontas, né? E é mais uma intermediação imobiliária bem significativa ali para faturar e colocar caixa para ele, para todos nós, entende? O Mano, ele tem, assim, ele sabe, ele tem parceiro que faz registro de incorporação, toda essa parte documental, né? Não sei se é o Thiago. O Thiago cuida da ambiental, né? É Mano e Ana Clara, só tem eles dois. Então ele que toca a porra toda sozinho. Eu falei na reunião, gente, vocês têm um negócio muito grande, se a gente não usar todos os recursos que a gente tem, ninguém dá conta. Ninguém dá conta. Trabalhar sozinho naquilo que procura. Porque a nossa proposta, não sei se a gente consegue puxar algum documento, inclusive disso, dos outros loteamentos, em que estágio que está, o que ele tem, porque eu acho que, de repente, a gente poderia fazer uma proposta de a gente fazer o registro de incorporação, potencialmente. Dá para fazer isso, Ricardo Teodoro? Dá. É que aquela questão das casas, o buraco é um pouco mais embaixo, nem projeto tem. Eles fizeram as casas e não tem projeto. Então, primeiro a gente precisa saber se aquilo regulariza. Tem, Ricardo. Não, ele falou que não tem. Que não. Isso que eu também achei esquisito. Ele falou que a galera que subiu... o projeto na mão, ele mandou esse projeto dessas casas horrorosas. Mas eles subiram as casas sem fazer o registro de incorporação. Então, teoricamente, ele poderia vender por causa dos planos para cliente investidor, até fazer pré-cadastro de cliente final para financiamento, para depois fazer o RI. Entendeu? Eu já fiz um prédio assim, fiz um prédio sem RI, no final eu acertei o RI e já tinha vendido tudo. Tem um detalhe aí que, lógico, eu já vou entrar no techniquez da coisa. A pergunta é, quem disse que aquela casa que está lá vai conseguir ser regularizada? Eu não consigo responder isso agora. Então, o que eu senti, o Mano tem um baita de um relacionamento para provar qualquer merda ali dentro. Tô falando besteira, René? Então, mas mesmo assim... Se a gente estruturar uma coisa, junto com o Thiago, que faz a parte ambiental, o cacete A4, a possibilidade da gente envolver esse outro empreendimento e também talvez amarrar o terceiro na brincadeira pra gente. Porque esse foi meu entendimento, tá, gente? Quando você... eu quero amarrar esse bolo todo, quero pegar a fatia desse bolo inteiro. Procura o triplex. Não dá, a gente continua. O triplex é muito pouco. Só um empreendimento. Não, mas a gente são 4, né? Ali, aqueles 4. Mas de qualquer forma a gente tem como subir a reta. Cortou o áudio. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se vale a pena, porque a gente vai investir mas é só 200 mil. É um negócio pequeno. Do que você fala, porque tem várias, são 3 matrículas, daquele que tem as casas, é isso? Então é para fazer parcial. Isso. Fazer uma turma está embaraçada, exatamente. Uma trabalhista, fazer as outras 3 ali. Para o plano, entregar, fazer o primeiro e vender como negócio só, vender para o investidor como negócio só. Eu acho que quem tem que focar assim, é designar o foco. Não, mas gente, eu estou falando isso porque dentro da proposta a gente pode trazer uma baita solução. Trazendo a baita solução, a gente pode trazer solução para o projeto 1, já para o 2, amarrando tudo no bolo. E fazer um negócio agressivo com ele. Vamos trazer dinheiro daqui, vamos fazer assado. Então é muito nessa visão que eu estava falando, muito mais no global do que... Eu sei que o nosso foco é resolver essas casas, esses lotes e fechar esse contrato agora.
Mas eu acho que se a gente vir com uma proposta talvez agressiva, ele brilha os olhos. Entendeu? Sim. Nesse sentido. Acho que eu, de repente, eu não sei se faz sentido, ó, a gente desembaraça, consegue fazer daqui e dali, amarrar o bolão. Então, essa é a lição de casa. Assim que ele mandar todos os documentos, eu vou acreditar que aquilo ali é a verdade, e em cima dessa verdade a gente desenha o que precisa ser feito, o que precisa ser feito, não o como. Tá bom. Gente, gratidão, vamos descansar, com a cabeça no travesseiro, vamos pra cima. Deus abençoe, gente. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até mais. Valeu.